Salve família, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio da nossa série de estudos Experiências com Deus. Aqui eu descomplico o entendimento bíblico e ajudo você, através da fé, a se aproximar de Deus, voltando a ter experiências diferenciadas com Ele. Se é o seu primeiro contato aqui, eu sou o apóstolo César Signoretti, atuo há mais de 15 anos com treinamentos de alto impacto e hoje decidi dedicar a minha vida a conectar pessoas com Deus, fazendo assim com que suas vidas sejam transformadas. Aproveitando a nossa conexão, quero te fazer um pedido especial. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreve aí e ativa as notificações, que dessa forma você vai atualizando suas experiências com Deus, além de deixar o seu like, a sua curtida, porque assim você ajuda o YouTube a entender que é um conteúdo relevante e nós vamos levar a mensagem e a experiência divina para mais pessoas. Conto com você. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre seja como um fariseu. Talvez você deve estar se perguntando assim, mas como eu vou ser como um fariseu? Que tema é esse se os fariseus eram os religiosos da época que rejeitaram Jesus e Jesus também foi duro com eles, aceitou todo mundo bem, tratou todo mundo bem, mas com os fariseus ele foi bem duro. Para explicar, eu quero citar a frase que eu ouvi de um pastor abençoado, um grande homem de Deus, pastor Josué, que ele disse assim: um homem cheio do Espírito Santo na montanha faz mais do que um homem cheio do conhecimento na cidade. Mas um homem cheio do Espírito Santo e cheio do conhecimento faz mais que os dois juntos em qualquer lugar. E em que ponto eu quero dizer para você ser como um fariseu? Os fariseus eram observadores e praticantes rígidos da lei, do Torá, da palavra que eles acreditavam. Tão rígidos eles foram que acabaram nem recebendo Jesus. E eu quero que você seja como fariseu somente na questão da dedicação, do zelo, da prática da palavra do próprio Cristo. Nós estudamos muitas coisas, dominamos celulares, carros, máquinas poderosas, mas percebe que nós temos uma negligência grande com a palavra de Deus. E é justamente essa a causa do sofrimento do povo de Deus. Como diz Oséias 4,6, o meu povo perece, o meu povo sofre por falta de conhecimento. Certamente você domina alguma área, certamente você é muito bom em algo. E se você pensa, eu não sou bom em nada, para de viajar, que isso é uma mentira do cão e está repreendido já em nome de Jesus na tua cabeça, porque sim, você é bom, nem que seja de reclamar. Então, só mudar o foco aí. E hoje eu quero trazer atenção para você da dedicação à palavra de Deus. Afinal, a Bíblia diz, maneje bem a palavra. A palavra é tipificada, ela é comparada a uma espada. Se der uma espada na mão de alguém que não sabe segurar, ele não vai fazer quase nada com ela. É uma arma, mas na mão de alguém que não sabe manusear, não passa de um pedaço de metal. Então, a dedicação à palavra de Deus. A Bíblia cita os crentes bereanos em Atos 17:11 e diz que eles foram mais nobres porque eles estudavam, analisavam a palavra de Deus. E o que é ser zeloso quanto ao estudo da palavra, quanto à observação e à prática das leis de Deus reveladas por Cristo? É muito diferente de você conhecer a doutrina da sua igreja ou dos jargões religiosos. Conhecer Deus, conhecer a palavra é conhecer Deus intimamente, diretamente, pessoalmente, através da sua palavra. Qual é a melhor forma de você conhecer uma pessoa? Se relacionando diretamente com ela ou ouvindo o que os outros dizem sobre ela? Certamente se relacionando diretamente com ela. E quando você se relaciona com a palavra, se dedica ao estudo da palavra, você se dedica ao conhecimento do seu Deus, porque ele é revelado na palavra. Muitos de nós temos anos de igreja, de cristianismo, mas conhecemos Deus somente pelo que o nosso líder pensa de Deus. Muitas coisas estão escritas na palavra, mas nós fazemos o contrário. Por quê? Porque eu sou conhecedor da doutrina, dos jargões, do embuste, mas não da palavra propriamente dita. Infelizmente, muitas pessoas confundem o conhecimento de Deus com um espetáculo, com um showman, com um pampeiro, com uma bagunça, com uma gritaria. E não tem nada a ver. Intimidade com Deus não tem nada a ver com escândalo. Intimidade com Deus tem a ver com a profundidade em que você se relaciona com a palavra de Deus. Então, se os fariseus foram tão dedicados à observação e à prática da sua lei, da lei que eles acreditavam ser a verdade, porque hoje nós, nascidos de novo, cheios do Espírito Santo,
com a Bíblia muito mais ampla, muito mais fácil de se compreender, com um professor particular em tempo integral, que é o Espírito Santo, que nos ensina todas as coisas. Por que nós não nos dedicamos à palavra? Eu vou te convocar agora, eu vou te desafiar a fazer uma autoavaliação. Quanto do conhecimento bíblico você tem? O quanto você se dedica ao conhecimento da palavra? Muitos de nós nos dedicamos a jogos, a namoro, a rede social. Mas e a dedicação nossa de tempo, de investimento à palavra? Você já investiu algum real no conhecimento? Você já investiu tempo em conhecer melhor a palavra de Deus? Hoje existe uma vasta gama de possibilidades. A mesma internet que oferece baboseiras também pode te oferecer conhecimento divino. E é o que nós estamos fazendo aqui agora, por isso já te dou um parabéns por estar se dedicando e vamos continuar crescendo juntos aí no conhecimento da verdade. O diabo, quando veio tentar Jesus no deserto, ele veio usando a própria palavra. Só que aí ele trompou no farpado, porque Jesus conhecia a palavra. A resposta de Jesus sempre começava com está escrito. Então, aí está a importância de conhecermos a palavra. Você engana nos direitos uma pessoa que não conhece ou que desconhece os seus direitos. Mas dificilmente você fará isso com alguém conhecedor dos direitos. Então Jesus não caiu na isca. O diabo ele só consegue pescar, ele só consegue tragar, como está em 1 Pedro 5,8, aqueles que são alienados à palavra de Deus. E conhecer Deus é muito mais do que frequentar uma igreja, é muito mais do que até mesmo ter descido as águas. Conhecer Deus é se relacionar diretamente com Ele. Também não podemos dizer que temos intimidade com alguém porque tivemos um momento de intimidade. Intimidade é algo construído dia a dia. A palavra traz inúmeros benefícios para a sua eternidade e para a sua vida presente. Isso já é comprovado, a eficácia das pessoas que estudam a palavra de Deus, são dedicadas ao estudo. Você vai se tornar nobre, como os bereanos, quando você se dedicar ao conhecimento da palavra. Honre o teu líder, sirva a sua igreja, seja alguém que acrescenta a sua comunidade. Mas lembra, nós estamos a serviço da palavra de Deus, nós amamos a palavra de Deus é a nossa direção. Então nós podemos ser estudiosos, como Paulo. Paulo não foi escolhido por Deus à toa, ele era um profundo conhecedor das leis, ele também era alguém que praticava à risca, ele era alguém dedicado, ele era zeloso, tanto é que ele veio de origem zelote, ele era zeloso com o cumprimento da palavra. E quando Deus o encontrou, quando Deus teve um encontro com ele, ele quis seguir ao Senhor Jesus, que ele já tinha ouvido falar dele no apedrejamento de Estevão, ele usou o mesmo zelo, a mesma dedicação à leitura, ele pedia a Timóteo, traz o pergaminho, traz os meus livros. Paulo foi inspirado por Deus para escrever em média 70% da Nova Aliança, não só porque era cheio do Espírito Santo, mas era cheio da sabedoria. Muitos de nós queremos servir a Deus, queremos servir a obra, queremos fazer a obra, mas isso começa no diaconato. Em Atos 6, diz que homens, para essa função, precisam ser cheios da sabedoria, cheios do Espírito e com boa reputação. Cheios do Espírito e com boa reputação. Quando eu comecei a conhecer Jesus, eu sempre gostei de me dedicar, me comprometer com tudo aquilo que eu estava inserido. E eu comecei a me dedicar à igreja. Sem generalizar, mas de fato, isso é comum, não normal, mas comum. Escândalos, eles sempre houveram. Entre os 12 de Jesus teve muitos problemas. E se você ler a Bíblia um pouco, você sabe do que eu estou falando. Como sempre houve e haverá até a volta de Jesus. Eu passei por muitas coisas dentro da igreja. Por perseguição, por injustiça, por calúnia. Passei por muitas coisas. Em um episódio, numa reunião de obreiros, que eu tinha orado, vou abreviar bastante, eu orei pela filha de uma obreira que estava enferma. E quando foi no outro dia, nós tínhamos a reunião de obreiros. Ela estava saindo com a bebê no colo, uma criança. Eu falei, posso orar por ela? E ela falou, pode. Eu orei e ela foi embora. No outro dia ela pediu a fala, ela pediu a palavra, ela foi à frente e falou assim, não gostava do pastor César, mas ele é um homem de Deus. Ontem ele orou pela minha filha, estava queimando de febre, estava sem respirar. Quando chegou em casa ela estava totalmente curada. E aí começou aí um por um e falar que não gostavam de mim. Pessoas que pegavam carona, pessoas que pegavam dinheiro, pessoas que eu pagava lanche. Enfim,
Eu vi muitas coisas, vi adultério, vi desvio de dinheiro, vi agressão física, vi agressão verbal, vi mentiras. E eu nunca me desviei do caminho. Por quê? Porque eu era um assíduo, porque eu era um apaixonado em conhecer Jesus através da palavra. A palavra dele foi a base da minha vida. E é isso que eu quero trazer de entendimento para você hoje. Quando Deus for sua base, e Deus é a palavra, literalmente nada te derruba. Todas as pessoas, mais cedo ou mais tarde, vão te decepcionar, ou você vai se decepcionar com elas. Mas Jesus nunca vai te decepcionar. Se ele for a base da tua vida, você tem uma base sólida, e nenhum vento, nenhuma tempestade, nenhum monte de água vai derrubar você. Se a Bíblia diz em Oséias 4,6 que o povo sofre por falta de conhecimento, quando você adquirir o conhecimento, vai diminuir também o teu sofrimento. A área da vida em que você sofre é a área da vida ainda que não chegou à luz do conhecimento. Se você sofre na área emocional, na área financeira, na área física, na área espiritual, é porque nessa área ainda não chegou à luz. Imagina como você sofreria tendo que caminhar no escuro ou procurar alguma coisa em um total escuro. Ia ser uma tarefa muito árdua, muito difícil, para alguns até mesmo impossível. Então, o sofrimento é a falta de Deus. Eu simplifico dessa maneira, e eu tenho base bíblica para isso, que a própria sabedoria milenar bíblica diz. Deus fez tudo simples e reto, mas o homem complica tudo. A vida para mim se resume em com Deus e sem Deus. Além desses vários benefícios, certamente investir em conhecimento vão lhe render os melhores juros da sua vida. Invista em conhecimento. Nós conhecemos muitas coisas, coisas que vão passar, mas o reino de Deus permanece para sempre. Então eu acredito que vale a pena nós conhecermos aquilo que é eterno. Hoje muitas pessoas tomadas da preguiça, tomadas do comodismo, elas têm preguiça de conhecer a própria revelação, então elas estão indo atrás de reveladores. Existe o espírito de profecia? Sim. Existe a palavra de conhecimento, de sabedoria? Existe a revelação? Existe. Mas também existe a adivinhação. Nenhuma revelação é tão poderosa quanto a palavra de Deus. E como nós temos a preguiça mental, o comodismo, a fraqueza, a falta de vergonha na cara de buscarmos a palavra e o espírito, nós preferimos buscar a sensação, a emoção. Então muitas pessoas estão errando nisso. Elas querem ser reveladas, elas querem ser emocionadas. Começa a buscar na sabedoria bíblica, busque por si caminho com as tuas próprias pernas. E você certamente, no mínimo esforço, no menor esforço, você vai começar a buscar e você vai encontrar Deus, porque isso é promessa dele. E eu cito o próprio Cristo, que mesmo sendo Deus, se despojou da sua divindade, assumiu forma humana, e a Bíblia diz em Lucas 2 que ele cresceu fisicamente, mentalmente e espiritualmente. Ele buscava o conhecimento, porque mesmo sendo Deus, ele se despojou da sua divindade para assumir a nossa forma, a minha e a sua. E ele cresceu, ele foi dedicado ao crescimento. E isso vem por intermédio do estudo, isso vem por intermédio da dedicação. Você ser somente conhecedor da religião, acreditar que somente por fazer parte de algum clube religioso, que isso vai fazer a diferença na tua vida, você acaba sendo poupado, privado dos seus direitos. Eu vou contar duas histórias para que você entenda isso de uma maneira mais alegórica. Tinha um rapaz que ele cresceu na roça e foi seguir na cidade, estudar e cresceu muito na vida. E um dia, vindo visitar sua família, sabendo que tinha chegado a energia elétrica lá, ele levou um micro-ondas para sua mãe. Ele falou: mãe, um presente aqui para a senhora. Ah, que lindo, obrigado, muito obrigado, eu amei. Passou alguns dias lá e foi embora. Depois de um tempo, ele ligou para a mãe e perguntou se a mãe tinha gostado do presente, se a mãe estava usando. E a mãe disse assim: sim, meu filho, eu amei o presente que você me deu. Eu só vejo as horas por ele. No displayzinho tinha o relógio e a mãe achava que aquilo era um relógio. Ela continuava esquentando a comida no fogão a lenha, sem usar a facilidade e a comodidade do micro-ondas. Não estou dizendo que é benéfico ou não, só estou dizendo que é mais fácil. E ela tinha, mas não usava. Uma outra história, parafraseando, existia uma mulher que cuidava de uma senhora muito rica. Em seu leito de morte, essa senhora chama a sua serva e diz assim: eu te agradeço muito, meu tempo aqui está se cumprindo,
e eu quero te dar esse presente. E entregou um papel para ela. Mas como aquela senhora não sabia ler, ela encarou aquilo como um presente, uma lembrança, enquadrou e pendurou na parede da sua casa. Passado anos, um parente dessa senhora chegou e viu e achou estranho aquele documento e perguntou assim: o que é isso aqui? E a senhorinha disse: é um presente que a minha patroa me deixou antes de morrer e eu guardo com muito carinho. Ele falou assim: eu posso levar e analisar isso, depois eu trago? Ele falou: pode. Ele levou, analisou aquele documento e se tratava de uma herança, uma grande fortuna que tinha se passado a vida toda daquela mulher e ela não usufruiu da fortuna, continuando numa situação de escassez. Por quê? Porque não conhecia. Muitos dos seus sofrimentos, para não dizer todos eles, são somente causados pela falta do conhecimento. Vale a pena investir em Deus, vale a pena estudar, vale a pena ser conhecedor, vale a pena ser dedicado à palavra de Deus, porque ela é eterna, porque ela salva, porque ela cura, porque ela alimenta, porque ela protege. O site Gospel Mais traz um estudo surpreendente, um estudo que revela que poucos fiéis leem a Bíblia. Vou pegar os dados aqui, ó. 1/3 dos entrevistados que frequentam uma igreja protestante regularmente, 32%, diz que lê a Bíblia pessoalmente todos os dias. Cerca de 1/4, 27%, diz que lê algumas vezes por semana. Aqui não tem os dados de quem mentiu, né? Poucos dizem que só leem uma vez por semana, 12%. Algumas vezes por mês, 11%. Ou uma vez por mês, 5%. Perto de 1 a cada 8, 12%, admitem que raramente ou nunca leem a Bíblia. Olha que incrível isso! Um estudo feito pelo Centro de Engajamento Bíblico avaliou 40 mil pessoas entre 8 e 80 anos para ver como elas interagem com o estudo da palavra. Mas a descoberta foi surpreendente. Mapeando, perceberam que uma vez por semana, ou seja, um culto de domingo, uma missa de domingo, o efeito é insignificante. A pessoa lendo a Bíblia 2 vezes por semana, similar. 3 vezes por semana, já surge um sinal diferente, como um batimento. E aí vem o incrível. 4 vezes por semana, não tem um crescimento, uma mudança gradual, mas uma mudança absurda. A pessoa que lê em média 4 vezes por semana, ela tem muita alteração nos seus resultados de vida. E o que se pôde observar é que o sentimento de solidão, ele cai 30%. O sentimento de amargura cai 32%. A amargura em relacionamentos, problemas de casais, pais e filhos, cai em 40%. Problemas com alcoolismo, com álcool, cai em 57%. O sentimento de estagnação espiritual, muitas pessoas se sentem paralisadas espiritualmente, cai em 60%. E sempre que uma pessoa se sentir estagnada na palavra, pode avaliar que ela está com pouco tempo de estudo bíblico. A pornografia é reduzida em 61%, com uma pessoa estudando a Bíblia 4 vezes por semana. E os hábitos positivos e a fé aumenta a mais de 200%. Então são incontáveis benefícios que o estudo assíduo da palavra vai trazer para a sua vida. É um prazer, é um lazer, é uma cultura, é uma edificação e está totalmente acessível àquele que quer. Eu te pergunto agora se você já se sentiu estagnado, se você está sentindo solidão, como é que estão os teus relacionamentos. Eu sei que você tem buscado muita ajuda e está tudo bem quanto isso. Existem muitos recursos hoje que nós podemos utilizar. Mas você, como uma pessoa temente e que acredita em Deus, tanto é que você está me ouvindo até agora, você tem usado o recurso que Deus deixou? Já se sentiu perdido, estagnado? Está com desafios, dificuldades no seu relacionamento? Existe um recurso dado por Deus. Um recurso que, através de muito sangue derramado, através até mesmo sangue do próprio Deus, esse recurso chegou na tua mão. É a palavra de Deus. E ela já vem junto com o professor, em tempo integral, o Espírito Santo, para ajudar você. Você não será mais facilmente enganado. Muitas coisas ruins na tua vida através desse tratamento, dessa experiência direto com a palavra de Deus, um contato direto com Deus, não por intermediários. Deus não precisa de secretários para falar com os filhos, por mais que ele tenha líderes, use dons, use pessoas, ele quer se relacionar diretamente com você. Por isso Jesus morreu em uma cruz.
E eu quero saber se você está interessado em usufruir disso que está disponível, disso que Deus te trouxe. Ele não fundou um clube religioso, mas Ele trouxe a possibilidade de termos uma relação direta com Deus, direto com o Espírito de Deus, e isso tem por base a palavra dele. Não precisa ser um gênio, não precisa ter um cargo, precisa só ter vontade. Você já tem um instrutor particular, você provavelmente tem uma Bíblia, e se não tiver, entre em contato comigo, nós vamos providenciar isso, eu vou te ajudar. Se não, baixa nesse mesmo celular ou dispositivo que você está usando, baixa uma Bíblia online aí, cai para dentro, porque é uma experiência incrível de tantas coisas que eu provei na minha vida. Nada se compara com a palavra de Deus. Veja bem, eu não estou te chamando para você vir para a minha igreja, para a minha denominação, eu estou te chamando para ir para a palavra de Deus. Eu gostaria de ativar a sua vida, eu gostaria de orar por você. Podemos orar? Oremos então. Paizinho Santo querido, nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor nos deu recursos simples, mas poderosos. Nós estaremos dispostos a fazer muitas coisas, quanto mais algo tão simples e tão prazeroso como te conhecer através da palavra. Nós te louvamos, te agradecemos, te exaltamos, Deus, porque nos deu acesso à tua palavra, porque nós podemos te conhecer pessoalmente, porque podemos conhecer o seu caráter, os atributos da sua glória através da palavra. Eu oro por essa pessoa que permaneceu, Deus, nesse episódio, eu oro por essa vida, oro por espírito de revelação, de conhecimento, declaro uma fome, uma sede da palavra se manifestando agora, e Deus, que o espírito de revelação venha sobre ela, que tenha a nitidez para ouvir e seguir a direção do teu espírito, que com ela habita. E eu declaro que através da vida íntima com o Senhor, a manifestação do seu espírito acontece na vida dessa pessoa. E eu oro e tenho certeza da resposta em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. A experiência com Deus, mais do que esse momento, é uma continuidade agora. Eu estou vindo para trazer luz para você e daqui para frente segue você sozinho, porque o Espírito de Deus habita aí com você, dentro de você, e a palavra é acessível. Aproveite enquanto essa palavra nos está disponível. Então é isso. Oro para que essa mensagem tenha trazido luz para a sua vida, te aproximando mais de Deus através da experiência e da fé. Lembrando, se inscreve aí no canal, ativa as notificações para nos vermos no próximo episódio, deixa o teu like, compartilha, chama a gente para estar na nossa família e nos vemos no próximo episódio. Agora é com você e ele.